2017. Ano da Palavra. Prepare-se para ouvir Elber Towns, Marlene Lefevre e Antônio Gilberto, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para a análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. A cosmovisão cristã em um mundo de vãs ideologias. A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula que nós estamos preparando para você, que é professor da Escola Dominical, da classe de jovens. Nós que estamos estudando nesse trimestre esse tema, Seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. Chegamos agora à segunda lição, que tem por tema a cosmovisão cristã em um mundo de vãs ideologias. Primeira dica que eu dou para você, que é professor de jovens, é trazer para os seus alunos o significado desse conceito cosmovisão. É um termo que cada vez mais tem sido utilizado nas igrejas, na teologia, e nós precisamos esclarecer para os nossos alunos o significado correto desse termo. Cosmovisão nada mais é do que uma visão de mundo, uma visão abrangente da sociedade. E nós afirmamos que a fé cristã, ela também é uma visão de mundo. Quando nós falamos que a fé cristã é uma cosmovisão, nós não estamos falando de um segmento específico da cristandade. Nós estamos falando do pensamento cristão como um todo, nós estamos falando do cristianismo. Significa dizer, ao termos o cristianismo como uma cosmovisão, é que nós podemos olhar para todas as coisas, para toda a sociedade, para tudo aquilo que compõe a sociedade, a partir de uma perspectiva cristã. E nós podemos responder e dar respostas satisfatórias a partir das Escrituras Sagradas. Dito isso, após você trazer esse conceito e detalhar esse conceito para os seus alunos, nós vamos precisar também esclarecer aos nossos alunos o significado do que seja ideologia. E o que é ideologia? Ideologia, segundo os dicionários, nada mais é do que um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais, políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo ou grupo social. Portanto, ideologia é um conjunto de ideias sobre determinado tema, que afetam a política, que afetam a economia, e nós vivemos uma sociedade que, em grande medida, ela é influenciada por ideologias. E o tema que nós queremos tratar aqui é exatamente as vãs ideologias ou os perigos por detrás dessas vãs ideologias. Nós precisamos, como cristãos, entender aquilo que acontece na sociedade, as ideias que movem a sociedade, os seus perigos, e, a partir disso, darmos uma perspectiva cristã, darmos uma resposta cristã a essas ideologias. Alguns pensadores afirmaram que, após o término da Guerra Fria, as ideologias haviam acabado, né, que nós não teríamos mais nenhum tipo de ideologia na sociedade contemporânea, visto que, segundo alguns pensadores, o capitalismo era a maior e, portanto, a ideologia dominante na sociedade. Só que isso não é verdade. Nós vivemos em uma sociedade em que existem muitas ideologias e nós precisamos compreender quais são essas ideologias e como elas afetam a nossa vida, como elas afetam o pensamento e a nossa vida como cristãos. Dentro de uma perspectiva cristã, e é importante você destacar isso para os seus alunos, nós vamos falar sobre essas características
das ideologias. Primeiro aspecto que caracteriza uma ideologia é que elas idolatram algo dentro da criação. O que isso significa? Toda ideologia, ela tem a tendência de idolatrar ou supervalorizar algo que foi criado por Deus. Nós sabemos que tudo aquilo que foi criado por Deus é bom. Tudo aquilo que foi criado por Deus é bom. Nós vemos isso lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele disse que era bom. Então, as coisas criadas por Deus são coisas boas. Só que o homem pega partes da criação e utiliza para os seus propósitos e supervaloriza ou chega até mesmo idolatrar alguns pontos da criação de Deus. Por exemplo, a liberdade é algo que foi criado por Deus, porque o homem, sendo criado por Deus, à imagem de Deus, ele tem essa liberdade. E as ideologias, muitas delas, supervalorizam a liberdade. E nós temos, então, como resultado disso, uma ideologia liberalista, ou aquilo que nós chamamos de liberalismo. Nós podemos pegar, por exemplo, na seara política, uma concepção, uma ideologia que é o comunismo, que supervaloriza, que idolatra a vida em comunidade. Mas como isso é possível? Olha só que coisa interessante. Nós precisamos compreender, à luz das Sagradas Escrituras, que idolatria não é simplesmente adorar deuses que foram criados pelo homem do ponto de vista material. Adorar uma estátua, adorar um deus de barro, um deus de bronze, um deus de madeira. Idolatria não é somente isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E se alguma coisa ocupa o lugar de Deus, isso pode ser considerado como uma idolatria. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O jovem cristão, ele vive dentro dessa sociedade, ele tem as suas relações, ele está na faculdade, ele está na escola, e essas ideologias influenciam as pessoas. Nós precisamos preparar o nosso jovem para confrontar as ideologias, extrair aquilo que há de bom na sociedade, saber refutar aquilo que contraria o Evangelho, mas não ser colocado ou não ficar como escravo dessas ideologias. Então, o jovem cristão precisa ter discernimento para compreender as ideologias que influenciam a sociedade na atualidade. O segundo aspecto que caracteriza as ideologias da atualidade é que elas negam a realidade do pecado. Nós sabemos que o pecado é uma realidade em decorrência da queda do homem no pecado. A Bíblia vai apresentar lá em Gênesis que o homem se afastou do propósito de Deus, o homem desobedeceu a Deus ao tomar e comer do fruto proibido por Deus, e isso introduz na vida humana os efeitos da queda, Só que a grande maioria das ideologias da atualidade, elas negam exatamente a realidade do pecado. Essas ideologias vão dizer que o pecado não existe. Na verdade, o pecado, que eles não utilizam esse nome, nada mais é do que erro por parte da mente do homem. Na verdade, o pecado é algo que foi criado pelo próprio homem e, portanto, nós não podemos valorizar esse tipo de consideração. Mas nós, que conhecemos a Bíblia, precisamos compreender que o pecado é uma realidade. Eu me recordo aqui que grande parte das ideologias da atualidade, principalmente as ideologias que defendem uma perspectiva politicamente correta da vida em sociedade, da política, da economia, da educação, utilizam como ponto de partida o pensamento de um filósofo francês do século XVIII chamado Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem ele nasce livre, e se ele nasce livre, ele não nasce em pecado, muito diferentemente da Bíblia, que vai deixar claramente estabelecido que o homem foi gerado em pecado. Nós chamamos isso na teologia de depravação total, ou seja, como o homem ele nasce em pecado em virtude da queda, ele tem a propensão à corrupção, a fazer aquilo que é mal. Enquanto isso, essa perspectiva ideológica que nega a realidade do pecado vai dizer que o homem é bom, mas isso contraria a fé cristã. Essa perspectiva é uma perspectiva
romântica, é uma perspectiva utópica. E o utopismo não se enquadra dentro do pensamento cristão. Nós sabemos claramente que o homem e a vida em sociedade, ela é afetada pelos efeitos do pecado. O terceiro aspecto ou a característica que também classifica as ideologias da atualidade é que elas descreem no mundo espiritual, ou seja, tudo que existe para as ideologias contemporâneas é a matéria. O homem nada mais é do que fruto da matéria e da evolução. Se o homem ele é fruto de uma evolução de processos aleatórios e resultado do caos, significa dizer que não existe nada além da matéria. E se não existe nada além da matéria, não existe mundo espiritual. Isso é um grande perigo, porque esse tipo de naturalismo que influencia grande parte das nossas ideologias estão sendo ensinadas nas nossas escolas e nas nossas faculdades. Se não existe nada além da matéria, se não existe mundo espiritual, não existe um padrão moral que o homem deva obedecer. Ou seja, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito. E uma das características dos tempos em que nós estamos vivendo, que os estudiosos chamam de tempos pós-modernos, é exatamente essa ausência de virtudes e também ausência de sentido. Se nós não temos virtudes que devemos nos fundamentar, se nós não temos sentido algum ou propósito para a nossa existência, então o que resta é uma vida vazia, uma vida sem sentido e uma vida sem propósito. Ao apresentar para os seus alunos essas características das ideologias contemporâneas, nós precisamos levá-los agora no passo seguinte a confrontar tudo isso, mas de que maneira? Desenvolvendo uma mentalidade cristã. Nós só podemos refutar as ideologias da atualidade se nós utilizarmos uma mente cristã. O apóstolo Paulo vai dizer claramente lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. O cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo é uma visão de mundo que se ampara em um relacionamento do homem para com Deus. E para nós vivermos bem em sociedade e refutarmos essas ideologias, que são ideologias vãs, que são ideologias que não se adequam às escrituras sagradas, nós precisamos exatamente pensar a partir das sagradas escrituras. E aqui nós lembramos aquilo que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 12 de Romanos e no versículo 2, quando ele diz da seguinte maneira: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus." Olha que interessante. É interessante aqui você explorar esse versículo bíblico em sala de aula, que nós, como cristãos, não podemos nos conformar com este mundo. Nessa afirmação aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não se conforme, não se amolde a esse mundo, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar-nos através do quê? Através da renovação do nosso entendimento. Então, aquele que é seguidor de Cristo, quando ele passa por um processo de conversão, e no original a palavra conversão é metanoia, que significa exatamente mudança de mentalidade, nós passamos a compreender todas as coisas a partir da vontade de Deus. Então o cristão, ele não tem uma ideologia, ele tem uma mente transformada por Cristo, a partir do momento que ele aceitou o Senhor como o Salvador da sua vida. Então, são essas as informações que achei necessárias trazer para vocês, professores e professoras da Escola Dominical, nessa nossa segunda lição. Eu espero que você possa utilizar esse conteúdo e dialogar com o seu aluno. Lembre-se que os alunos, que são os nossos jovens, eles não gostam de aulas monótonas, que o professor utilize tão somente a didática no estilo de preleção. Nós precisamos dialogar com os nossos alunos. Escute-os, desde que eles falem também sobre as ideologias que eles percebem que estão influenciando a sociedade, e a partir de um diálogo você vai perceber que a sua aula será muito produtiva. Que Deus abençoe a tua vida como professor, que Deus abençoe a tua aula, no nome de Jesus.
CPAD, a editora da Escola Dominical.